Os neuronutrientes são um grupo bastante heterogêneo de substâncias químicas, desde vitaminas, minerais, aminoácidos, passando por fitoterápicos, que são capazes de interferir positivamente na saúde cerebral e dos aspectos da memória. Eu selecionei 8 dessas substâncias que são talvez as que mais poder terapêutico têm, onde nós vamos agora discutir a respeito das suas particularidades bioquímicas no efeito da melhora da saúde da memória. Esse é o 11º vídeo da série especial sobre a memória. Se você está chegando aqui agora, sugiro que volte lá e assista os outros vídeos, onde a gente aborda a importância dessa função psíquica para a saúde mental e cerebral das pessoas. A fosfatidilcerina é um fosfolipídio que está presente na membrana das células e que, infelizmente, a partir dos 40 anos, a maioria das pessoas começa a ter um declínio na sua produção, o que leva a dificuldades na saúde neuronal. Hoje ela pode ser suplementada, representando um grande estímulo para o resgate da saúde cerebral e da memória. Ela tem importante papel na produção da energia pelas células. Ela também repercute muito bem na estrutura, pois ela está na síntese lá da membrana de mielina, que facilita o tráfego das informações dentro dos axônios. Ela também estimula o sistema imune cerebral, que faz lá os reparos em células lesadas, em células que estão lá tendo seu turnover, que estão decaídas. O sistema imune precisa fazer essa limpeza. Dessa forma, ela tem uma ação multifatorial e é, sem dúvida, o suplemento mais importante para a saúde da memória. O óleo de krill representa um dos mais importantes suplementos para o cérebro. Ele é uma fonte riquíssima de ômega 3. Ele vem dos pequenos crustáceos parecido com o camarão. O krill, ele é parte do chamado zooplâncton. A grande vantagem do ômega 3 extraído do óleo de krill é que ele tem bem menos intoxicação por metais tóxicos e outros elementos que estão muitas vezes poluindo a carne dos peixes da onde é tirado o ômega 3. Além disso, o óleo de krill ele tem fosfatidilcolina na sua fórmula, que aumenta a disponibilidade do ômega 3. A captação dele pelas células é melhor. Ele também possui astaxantina, que é um carotenoide que determina importantes ações antioxidantes. Ele tem todos os benefícios do ômega 3 a partir de uma melhor disponibilidade e uma menor toxicidade do que os ômega 3 convencionais. O ácido lipoico é uma substância naturalmente produzida pelo fígado e que está implicado muito na saúde cerebral. Ele estimula a síntese da bainha de mielina e possui propriedades antioxidantes muito grandes. Ele é uma substância anfifílica, ele penetra tanto em meios lipossolúveis como hidrossolúveis. Por isso a sua grande versatilidade. Ele tem uma ação destoxificante, ele inclusive melhora a ação da insulina nas células cerebrais, melhorando a entrada de glicose, o que aumenta a energia dos neurônios. Ele estimula a produção da bainha da mielina, que encapa os axônios dos neurônios, melhorando a velocidade do tráfego das informações e dessa forma os processamentos dentro da dinâmica cerebral. O ácido lipoico ele pode ser ingerido a partir da alimentação, das carnes, vegetais, mas sobretudo a partir de suplementos prescritos preferencialmente por um médico ou nutricionista. O óleo de coco é um outro suplemento fundamental para a memória. Pelas suas propriedades químicas, ele é rico em triglicérides de cadeia média, que são tipos de gordura saturada que fazem parte da estrutura do cérebro. Eles vão ajudar na saúde estrutural e também podem servir como fonte de energia, porque ele estimula a produção dos corpos cetônicos pelo corpo, que o neurônio usa como energia e também o coração, melhorando a saúde cardiovascular e cerebral. Esse suplemento ele é um verdadeiro medicamento antidemência. Existem relatos de casos de pacientes com Alzheimer que conseguem reverter grande parte dos sintomas a partir dos suplementos com óleo de coco.
A própria ingestão da fruta e a água de coco também é benéfica, mas o suplemento com óleo de coco é, sem dúvida, um dos neuronutrientes mais importantes para a saúde cerebral. A vitamina C é, sem dúvida, uma das substâncias mais importantes para a saúde. E para o cérebro, sem dúvida, também um suplemento indispensável. Ela, quando utilizada em doses otimizadas, ela vai melhorar muito a síntese de neurotransmissores. Ela é um cofator em inúmeras reações químicas que estão na base da produção de hormônios importantes, como os hormônios da tireoide, a síntese de todas as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina. E ela também tem uma ação antioxidante. Ela é um antioxidante que consegue penetrar o núcleo das células e proteger o DNA dos neurônios, do fenômeno, sobretudo, da apoptose, que é um mecanismo de suicídio celular que está muitas vezes subjacente aos processos das doenças neuropsiquiátricas. Então, no resgate da saúde da memória, esse suplemento, sem dúvida, deve fazer parte de toda e qualquer prescrição. A melatonina é conhecida como o maestro dos hormônios, produzida pela glândula pineal no centro do cérebro e um determinante crucial na saúde do sono. Mas ela, como substância química em si, possui inúmeras propriedades terapêuticas. A melatonina tem ação, inclusive, anticâncer. Ela ajuda na saúde do DNA das mitocôndrias das células, levando a uma melhora da produção do ATP, da energia que sustenta a saúde dos neurônios. Ela tem também uma ação sobre a aromatase, que é uma enzima que está lá envolvida na síntese dos hormônios sexuais. Dessa forma, ela melhora os níveis de testosterona, de estrogênio, que também estão implicados na saúde cerebral. Ela tem propriedades anti-aging e também ajuda na coerência das ondas cerebrais, as ondas delta, que estão ligadas também ao processamento da memória. A Bacopa monnieri é um fitoterápico, usada no Ayurveda há séculos como um nootrópico, um remédio que melhora a cognição e a memória. Ela tem hoje sido estudada pela medicina convencional e nós descobrimos muitas coisas interessantes. Ela melhora os níveis da acetilcolina, da serotonina, da dopamina. Ela estimula o crescimento dendrítico, que são as conexões entre os neurônios, melhorando o tráfego das informações dentro do cérebro e, dessa forma, o registro dos dados nas redes de memória. Ela também tem uma ação antioxidante e adaptógena. Ela melhora os níveis do cortisol, diminuindo, então, o impacto do estresse na capacidade cerebral da memorização. Dessa forma, ela é um suplemento fundamental para a saúde da memória. A vitamina B12 é o último desses elementos que eu selecionei como importantes fatores para a memória. Essa substância atua tanto diretamente na saúde cerebral, pois ela participa da síntese de neurotransmissores, da síntese da membrana celular dos neurônios, na produção de fatores químicos ligados às sinapses, mas também indiretamente, pois ela é um elemento fundamental na maturação dos eritrócitos, os glóbulos vermelhos, que são quem carrega o oxigênio ao corpo todo e principalmente para o cérebro. O cérebro é um órgão faminto por oxigênio e, dessa forma, como a vitamina B12 melhora a saúde da célula que transporta esse oxigênio, a chegada do O2 até a fibra nervosa fica então facilitada, melhorando a energia dos neurônios e também a qualidade da memória. Bem, esses então foram os 8 elementos que eu selecionei como os muito importantes e fundamentais na busca por uma melhora da memória. Obviamente existem muitas outras opções também, mas eu quis selecionar aquelas que me parecem as mais plausíveis. Obviamente, esse trabalho de suplementação ele está muito direcionado para aquelas pessoas que passam por problemas de memória, por dificuldade de alguma doença neuropsiquiátrica, ou também aquelas pessoas em busca de um aumento da performance cerebral, vestibulandos, pessoas que vão fazer concursos, empresários que estão muito estressados ou que precisam usar muito a saúde cerebral como ferramenta de trabalho. Essas pessoas podem beneficiar-se, sem dúvida, dessa abordagem. Sempre a gente recomenda que isso seja feito com a recomendação, com a prescrição de um profissional que esteja capacitado nesse trabalho.
Nós também, da mesma forma que somos contra a automedicação, também não devemos incentivar a autossuplementação. Isso preferencialmente deve ser feito por um profissional gabaritado.